Hallo Leute, wie geht es euch? Pra quem não me conhece, eu me chamo Mayumi. E ano passado eu fui pra Alemanha morar sozinha com 18 anos pra estar fazendo Studienkolleg. E se você não sabe o que é Studienkolleg, tem vídeo aqui no canal explicando tudo certinho. Mas hoje eu quero contar se vale realmente a pena fazer Studienkolleg, minha opinião totalmente sincera sobre essa experiência, se realmente vale a pena fazer, porque nada é perfeito, o Studienkolleg tem seus defeitos, também tem as partes boas, mas também tem muita coisa que ninguém acaba contando, esses bastidores, e eu quero trazer justamente isso nesse vídeo, porque é uma coisa que eu gostaria de ter visto antes de vir pra cá, e enfim, eu vou dividir o vídeo em alguns assuntos, eu vou deixar escrito assim, um vídeo dividido pra vocês verem os tópicos, eu vou estar falando exclusivamente da experiência do Studienkolleg, então dos professores, das aulas, qual é a qualidade disso tudo, enfim. E já peço perdão porque eu acho que tá com barulho de obra aqui no fundo, mas é isso, sem mais enrolação, bora começar o vídeo. Antes de começar, é importante também ressaltar que cada um tem sua experiência, então eu vou falar da minha experiência no ano que eu fiz com as pessoas e os professores que eu tive, porque mesmo se você for fazer Studienkolleg no mesmo lugar que eu fiz, a sua experiência vai ser totalmente diferente, então eu vou contar aqui do meu ponto de vista, da vivência que eu tive. E a gente vai começar falando sobre as aulas e os professores. Eu tinha aula de segunda a sexta e os horários variavam bastante. Tinha dia que eu tinha aula à tarde, tinha dia que eu não tinha. E as matérias que eu tinha era economia, administração, matemática, alemão e sociologia. Eu fiz o V-Kurs, que é o curso pra você cursar depois da faculdade de economia e administração, e daí eu tinha essas matérias. E sobre a qualidade em si das aulas, no primeiro semestre eu tive aula em Gießen, eu fiz o Studienkolleg em Marburg, mas por algum motivo eu tinha aula em Gießen, então é uma cidade que fica, acho que é uns 20 minutos de trem, se eu não me engano, então todo dia eu tinha que acordar cedo, pegar trem, ônibus, enfim, pra chegar na aula a tempo, e daí era bem exaustivo, e muita gente não fala disso, que as aulas em Marburg, do Studienkolleg em Marburg, algumas são em Gießen, as salas de aula são em Gießen, então é muito importante você saber, porque tem muita gente que fica dividida, eu procuro moradia em Marburg ou em Gießen. Depende das aulas que você tiver, depende do curso. Eu sei que o T-Kurs e o M-Kurs é meio que fixo, ter aula em Gießen, e o G-Kurs, que é o de humanas, eles têm meio que fixo em Marburg, os 2 semestres, e eu tive metade e metade, ou seja, foi super confuso, e daí no primeiro semestre foi super, como eu disse, exaustivo, porque tinha que ficar pegando transporte e tal, acordar cedo, tinha que realmente organizar bem os horários, porque você chegava em casa, você chegava exausto, sabe? Tinha que otimizar muito tempo, mas ao mesmo tempo isso me ensinou muita coisa, sabe? Ter essa administração melhor de tempo, tudo, por mais que fosse exaustivo. Enfim, e eu também acho que as salas de aula em Gießen são melhores do que as de Marburg, pelo menos onde eu fiquei, porque no primeiro semestre em Gießen a gente tem as aulas numa Hochschule, que é mais tecnológica. Eles só emprestam as salas de aula pro Studienkolleg de Marburg, e daí a sala de aula é mais bonitinha, tudo. E no segundo semestre, quando eu fui pra Marburg, as aulas eram num container, mas era super engraçado, e o banheiro acabava sendo um pouco mais longe nesse container que a gente ficava, e às vezes tava nevando, você tinha que sair, assim, se engasalhar todo, cruzar um corredor que era a céu aberto, assim, tomar neve e ir pro banheiro. Mas assim, são experiências que fortalecem, né? Nada é perfeito e essas coisas ninguém me falou quando eu fui fazer. Mas de qualquer forma, como eu disse, aprendi muito com isso. E sobre os professores agora, eu tive o mesmo professor para economia e administração, um para sociologia, um para matemática e um para alemão. No primeiro semestre, todos os meus professores me agradaram bastante. Eu gostei, assim, eu achava que os alemães, por serem, assim, alemães, eles iam ser super rígidos, tudo, mas vários professores meus foram super simpáticos e eu gostei bastante, assim, da qualidade das aulas. Eles traziam muitos materiais, folhas pra gente estudar. Por exemplo, o professor de sociologia trazia experimentos sociais pra gente fazer, então a gente aprendia como exemplos na sala de aula as coisas que a gente tava vendo, então foi super legal. O único problema com o professor que eu tive foi o professor de alemão do primeiro semestre, porque ele faltava, assim, muito. E uma coisa que não é só no Studienkolleg, é na Alemanha inteira, é que é muito fácil você pegar atestado médico. Então é muito fácil o professor faltar muito tempo. E o que acontecia com esse professor de alemão é que ele faltava muito, então a gente quase não tinha preparação pra prova. Eu sofri bastante com o alemão no primeiro semestre porque a gente mal teve essa preparação. Porém, entretanto, todavia, no segundo semestre a gente mudou de professor de alemão, então veio uma professora dar aula pra gente que ela era maravilhosa e no final esse problema foi resolvido. Meu alemão, assim, melhorou absurdamente porque eu senti essas lacunas que eu tive no primeiro semestre, mas que já foram recuperadas no segundo semestre. E em si eu gostei bastante do grupo de professores
professores, todos muito solícitos, compreensíveis, mas com a questão do idioma, da nossa cultura, porque cada um na sala tem um nível diferente de aprendizado, por a gente ser de países diferentes, enfim, cada um traz sua bagagem de conhecimento consigo, então tem muitas disparidades, mas os professores muito compreensíveis ensinavam tudo, que nem o de matemática. A gente no segundo semestre teve cálculo. Ele super ensinou pra gente, tinha gente que já tinha tido cálculo na escola, eu não tinha tido, aprendi do zero com ele. Claro que tem que estudar bastante pra correr atrás, e na Alemanha é muito isso, sabe? Ele dá a matéria, só que você que tem que correr atrás, não é tanto que nem na escola que eles pegam na mão, sabe? Isso é faculdade, né? Vida adulta. Não tem jeito. Mas é isso. Os professores gostei bastante, só tive aquele pequeno problema com o professor de alemão. Tem até uns vídeos aqui no canal que eu tô filmando minha rotina e eu fico reclamando disso, porque realmente foi uma coisa que me tirou um pouco do sério, mas no final foi resolvido, então deu tudo certo. E eu só posso falar da qualidade dos professores do V-Curso, porque foi o que eu fiz, mas muitos amigos meus reclamavam do nível dos professores de outras matérias, porque eles tinham um comparativo muito grande com o do Brasil. A minha escola também tinha professores muito bons, mas assim, eu achei que acompanhou o nível, tudo. Então, pela minha experiência, eu realmente achei que eles agregaram bastante, ensinaram que eu tô realmente apta agora pra cursar faculdade na Alemanha com as matérias que eu tive com eles. Agora eu vou falar sobre os meus colegas de sala e com colegas de sala não vou ficar falando mal, tudo, mas é que o Studienkolleg, o interessante disso é a experiência de você ter contato com pessoas de outros países. E eu não esperava, assim, sabia que ia ter pessoas de outros países, tudo, mas é muita diversidade, eu achei isso muito legal, que nem na minha sala tinha, metade era do Vietnã, aí tinha muita gente que falava russo, mas não era necessariamente da Rússia, tinha do Cazaquistão, Quirguistão, Uzbequistão, enfim. Enfim, tinha vários países, tava tentando até lembrar agora, tinha gente do Irã, do Omã, enfim, eu era a única brasileira na minha sala no segundo semestre, mas, enfim, isso é muito legal, acho que é uma das partes mais legais do Studienkolleg, é você ter esse contato com essas pessoas de todos os lugares do mundo, você tá lá aprendendo com elas, conhecendo a cultura, e pelo menos todo mundo da minha sala era muito legal, muito simpático, e eu sei que tem muita gente que tem medo de não fazer amigos quando tá fazendo Studienkolleg. Só que assim, é muito difícil isso acontecer, porque por mais que tenham culturas que sejam mais reservadas, fechadas que outras, tá todo mundo lá, todo mundo é jovem, todo mundo quer conhecer, aproveitar o máximo da experiência. Então, em determinado momento, claro que você vai fazer amizade com essas pessoas. Eu lembro muito bem que no começo, quando eu entrei assim, eu achava que o pessoal não ia ser tão amigável, tudo, porque tava todo mundo muito na sua, sabe? Só que depois que passou a primeira prova, parece que todo mundo se soltou, assim, aí a gente ficou super próximo, foi super legal. Eu também observei essa experiência, esse fenômeno acontecer com outras pessoas, né, que fizeram, os brasileiros também falando que o pessoal da sala deles depois foi se soltando mais, e todo mundo fez várias amizades, e eu tenho certeza que essas amizades talvez sejam mesmo pra vida toda, a gente vai manter contato. E isso que é legal, sabe? Você conhecer as pessoas. E todos os colegas da minha sala, a gente se ajudava também muito, assim, em questão de matéria. A gente mandava foto no grupo. Sempre conseguiu fazer essa questão. Começava a falar o que tinha de compromisso, um ajudava o outro. Isso é que eu acho muito bacana também. Porque muita gente pode pensar que por as pessoas serem de outros países, elas vão ser competitivas, elas vão ser, enfim, rivais suas, talvez, porque tá todo mundo querendo uma vaga na faculdade, mas não é bem assim, tem pessoas muito legais. Eu acho que o Studienkolleg é legal por causa disso. Aproveitem se vocês forem fazer, porque realmente tem muita coisa legal pra conhecer, muitas pessoas pra você ter contato, e a gente se divertiu bastante, são momentos que eu realmente nunca vou esquecer assim na minha vida. Beleza, agora antes de fazer uma conclusão, eu quero falar sobre as provas do Studienkolleg, porque eu acho que tem muita gente que tem medo, assim, acha que é super difícil, porque eu também super tinha medo disso. Mas no final eu acabei percebendo que os professores são muito compreensíveis. Eu tinha, como eu comentei já aqui no vídeo, essa percepção de que o professor alemão é super rígido, que as provas iam ser impossíveis, que eu tinha que ter o alemão perfeito, só que não é assim. Eles entendem que a gente tem níveis diferentes de alemão, o pessoal da sala, cada um tem um nível de conhecimento, e daí o importante realmente é você ser entendido, tipo, mesmo você cometer erro de gramática na prova não tem problema. Se você conseguir escrever o que ele quer de conteúdo e pra ele entender, já tá de bom tamanho, eles são, assim, como eu falei, super compreensíveis. E não tem jeito, prova em alemão você no começo vai penar um pouquinho, que nem a primeira prova. A primeira semana de provas eu acabei indo um pouco mal,
por causa, né, de adaptação, tudo. E depois, o bom, né, do Student Colleague é que as provas vão aumentando o valor delas. Então, a primeira prova que você tem, ela não vale quase nada no final. O importante é você ir bem nas últimas provas, porque elas acabam valendo quase, assim, 80% da nota final. Então tem como ir bem se você for mal no começo. Isso é uma coisa que também as pessoas não falam tanto, porque não é que nem no Brasil que você tem todas as notas contam, você faz a média. Aqui é mais as finais que contam. E tem muito professor também que tem o mesmo estilo de prova, então se você acabar dominando o modelo que ele faz, a estrutura, alguns dão até simulado antes, você acaba indo bem, sabe? Você vai com o tempo vendo o nível de exigência deles. E aqui também uma diferença que tem do Brasil pra Alemanha é que eu sentia que na escola o professor ainda pegava um pouco na mão. Isso é meio, acho que óbvio, mas o professor pegava ainda na mão, aí falava que ia cair, tudo. Aqui eles até falam que cai, mas você tem que, por exemplo, tem a aula, você tem que anotar, sabe, estudar mais por conta, que nem é na faculdade mesmo. Então é isso, tem que se esforçar, mas não é nada impossível. Os professores, como eu disse, super entendem e ajudam bastante. Agora, fazendo uma conclusão geral, assim, o Student Colleague realmente vale a pena? Então, pelo que eu percebi dessa experiência, o Student Colleague realmente não é perfeito, como eu comentei, tem pontos negativos e positivos, mas em si eu creio que ele ajudou muito pra eu estar mais preparada pra começar a faculdade agora. Eu vou começar a faculdade no próximo semestre de administração, se der tudo certo, tô esperando as respostas, mas em si, eu acho que o Student Colleague é uma experiência super válida, porque você fica esse um ano na Alemanha, tendo as matérias que você vai ter na faculdade e treinando seu alemão, se acostumando na Alemanha pra ver se é realmente isso que você quer pra sua vida, do que cair diretamente de paraquedas, assim, na faculdade sem saber nada, porque querendo ou não, eu nunca tive, por exemplo, administração e economia na minha vida, e agora eu tenho uma noção básica pra poder entrar na faculdade, eu tenho as palavras, os vocabulários que eles vão usar na faculdade, uma noção básica, e isso já ajuda realmente bastante. Então eu acho assim que o Student Colleague vale a pena, mas pra quem quer fazer a faculdade depois, tem muita gente que faz só pra ser uma experiência assim de intercâmbio, mas eu acho que fica difícil você gostar, se motivar, só sabendo que você vai embora depois, sabe? Então pra quem quer realmente ver como é que é estar na Alemanha, fazer uma faculdade posteriormente, eu super recomendo, é uma experiência super válida. Eu também super recomendo o Student Colleague que eu fiz, que é o Student Colleague de Marburg. Por mais que tenham coisas que não são perfeitas, todo Student Colleague também tem coisas a melhorar. Nada é perfeito, como eu falei pra vocês. Mas eu achei que eles foram super solícitos, super compreensíveis. Os tutores também ajudaram bastante a gente. Então é um bom... Marburg em si é um bom lugar pra você começar essa experiência de morar na Alemanha, por ser uma cidade menor. Ela é bem acolhedora. Então é uma experiência que eu realmente, como eu disse já em outros vídeos que eu fiz, não tem como descrever só em um vídeo só, porque acontece muita coisa, parece que eu vivi 5 anos em um ano, eu me, assim, aprimorei muito como pessoa, então é uma experiência que eu realmente não vou esquecer, vou carregar pelo resto da minha vida, por mais que eu não tivesse gostado, talvez, não fosse fazer faculdade na Alemanha, é uma experiência que você aprende bastante, sabe? O Student Colleague, eu sempre falo isso, ele não é só sobre os estudos, é sobre a experiência total de você estar em outro país, aprender a se virar, a ter mais autonomia, tudo. Então é uma experiência que vale a pena, e se você tem a oportunidade de fazer, eu fortemente recomendo. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, obrigada por assistirem até aqui. Beijos e auf Wiedersehen!